Valeu, Arthur. Só gostaria de aproveitar esse momento para até fui fazendo algumas anotações aqui para complementar algumas informações antes de falar dessa questão de documentação, né? Então, primeiro, acho que eu vi alguém falando nos comentários, o Augusto comentou logo no começo da live, né, sobre a GDPR, que é a lei europeia na qual a LGPD se baseou, né, em quase sua amplitude aí, 70% dela tem como base aí, né, como herança, a GDPR. E uma coisa que eu acho também bem importante a gente frisar é que a LGPD, uma das grandes motivações da LGPD são as negociações com empresas europeias, né? Então, como o Brasil tem empresas que mantêm relações financeiras, negócios em geral, com instituições europeias, e desde 2018 a GDPR já vem funcionando, né, na Europa, e a partir de agora eles também só passam a negociar com países que possuam lei de peso similar. Então, logicamente, o Brasil já vinha, né, tentando trabalhar em cima de algumas leis, né? A gente vem, né, desde a Carolina Dickmann, né, que surgiu a lei Carolina Dickmann. Então, o Brasil já vem tentando tampar alguns buracos da área de tecnologia, mas nada muito eficiente até então, né? E agora, como o Atos estava comentando sobre as penalidades, né? As penalidades, elas são altas, né? E tudo indica que elas serão muitas, né? Assim, a ideia aparentemente aí é que essas multas realmente aconteçam, né? E esses 50 milhões que o Atos comentou, não são 50 milhões, houve um vazamento de dados, vai ser 50 milhões. Não, até 2%, né? O limite de 2%, até 50 milhões, mas por infração, né? Por infração, não é a multa máxima que eu posso levar é 2%. Não, é 2% por infração. Então, mesmo que seja uma empresa de grande porte aí, tem uma relevância muito alta a multa, né? Tem além das possíveis advertências e repreensões aí que existem dentro dessa legislação, que desde inibir a utilização de dados, bloquear a base de dados, entre outras coisas. Tentando, né, e seguindo para conseguir chegar até ao atendimento das exigências em si, né, o cumprimento dos requisitos da lei pelas empresas, tem várias indicações, né, antes da criação dos relatórios, criação dos documentos, né? Como o Atos também comentou no início aí da apresentação, a gente tem um período, né, para os advogados se adequarem, né, à vigência da lei, e não só eles, mas as empresas também irem podendo estudar, contratar consultorias jurídicas, né, entre outras coisas, e isso aí tudo faz parte do contexto da legislação. Então, o cumprimento, né, a questão documental, não é única e exclusivamente, é só eu ter um relatório, é só eu produzir os relatórios. Não. Na verdade, a LGPD tem toda uma mudança comportamental. Qual que é a base dessa mudança comportamental? É o trabalho com dados pessoais. Então, é uma lei que vem para proteger a pessoa, né, a pessoa física. Então, se vazar dados jurídicos, você não teria impacto nenhum, né, até onde a lei prevê. Então, o problema é dados de pessoas. O que nós temos que fazer, né, inicialmente para começar a se adequar? A primeira grande dica aí de estratégia seria montar um comitê, um comitê interno dentro da instituição. Mas é uma empresa de pequeno porte e tal. Gente, uma coisa é fato, em momento algum, a LGPD foi construída para punir
as pessoas, as empresas, por assim, a esmo, né? Então, ela foi criada para punir com bases legais mesmo, com coisas que são falhas ali na manutenção desses dados, né? Na maneira como esses dados são tratados, né? Que hoje, como o Augusto também citou, as empresas, a gente falou de consentimento, né? O pessoal falou de consentimento, e aí você pega, consentimento é uma base frágil, né? Mas tem outros 9 pilares aí que auxiliam essa questão. E aí, quando a gente vai quando eu falo em montar um comitê, montar uma equipe, a primeira coisa é que toda empresa vai precisar definir uma pessoa que vai ser responsável por esse intermédio entre a ANPD, que é o órgão que fica responsável pela fiscalização, e o possível cliente que se sentiu afetado. Então, essa pessoa ou essa instituição, que pode ser um terceiro, não precisa ser uma pessoa de dentro da empresa, e pode ser jurídica ou não, vai ficar responsável por esse intermédio. Então, a gente já começa por aí, né? Por mais que, mas eu vi o pessoal comentando aí nos comentários, falando sobre, mas o Brasil está preparado, as empresas estão preparadas. Gente, eu acredito assim que até hoje a gente tem ainda muito para conseguir, dentro da legislação tributária, conseguir chegar num ambiente em que as empresas estejam, né, fiscalmente falando, 100% adequadas. Mas como a gente vem falando, né, as multas são pesadas e vai existir uma fiscalização em cima disso. E essa fiscalização pode ser online. Aí, volto no que eu estava dizendo, que eu perdi o raciocínio. Essa lei, ela não é só para dados digitais. Se você tem uma empresa pequena e você anota dados em papéis... Perfeito. Se você anota dados em papéis e você perde esses papéis, ou você faz um mau uso, ou esses dados vazem, você também tá infringindo a LGPD. Então, ela é muito mais abrangente, às vezes, do que parece. Então, obviamente, né, falando em documentação, em registro, o que seria interessante num primeiro momento? Você montar um comitê, você definir uma pessoa e você registrar esses passos que você está fazendo para se adequar. Porque em caso de penalidade, a sua boa-fé, se você mostrar que você agiu em benefício da lei, né, você tentou ali se adequar, as chances de uma penalidade menor são maiores. Então, lógico, você tendo um jurídico aí que te auxilie. Mas um primeiro passo defina uma pessoa ou uma equipe que possa cuidar desse setor, que possa fazer esse intermédio, conversar com o cliente e tramitar essas informações. Dentro dessa legislação, esse encarregado, né, ele veio com um nome importado, o nome no Brasil é encarregado de proteção de dados, mas o pessoal chama de DPO, né, que é o Data... DPO, né, tá até famoso já, o Data Protection Officer, né, que, na verdade, esse nome, o DPO, é o nome que vem da GDPR. Ele foi importado da GDPR, mas na nossa legislação é o encarregado de proteção de dados. Esse recurso aí, e é uma dica que eu vejo, né, nesse meio agora, uma parceria muito grande entre escritórios de advocacia e escritórios de TI, né, fazendo parcerias aí para conseguir compilar as informações, né, o pessoal jurídico interpretando as leis, o pessoal da TI tentando facilitar essas aplicações. Eu já vi até software que monta os requisitos para você e para você ir, né, ticando aquilo que você já está atendendo e tal. Lembrando também, né, que essa legislação, ela não tem fim. Eu terminei de fazer as adequações, a minha empresa está 100% adequada. Não, você está sempre tendo que renovar, porque dentro lá do que o Augusto falou, vocês viram que existe a manutenção dos dados. O que são a manutenção dos dados? Hoje, se você liga para uma pessoa que você tem um cadastro, aí, uma planilha de Excel com o nome e o telefone das pessoas que devem algum valor para você, e você liga para essa pessoa fazendo uma cobrança.
e você não sabe se ela trocou de telefone ou não, e você faz uma cobrança para a pessoa errada. Hoje, a gente já tem leis específicas que essa pessoa pode entrar com processo contra você, já existe. Mas aí, nesse caso, com a LGPD, você tem duas falhas, né? Você tem uma falha de uma lei já vigente, você vai ter uma nova falha, que é a falta de manutenção de dados, né? Então, seria uma infração. E aí você pode ser multado e processado, né? O Atos pode me corrigir aí se eu estiver falando besteira, mas é uma brecha, né, que a legislação vai abrir. Você tem um órgão que vai estar regulamentando isso, que tem poder de sanções ali, de penalidades, advertências, e também tem uma pessoa envolvida. A mesma coisa acontece, alguém que perguntou com o vazamento de dados, aí, então existe aí também formas de tratamento para esse tipo de coisa, e as pessoas que se sentirem lesadas podem também entrar com o processo. Então, além das multas, das penalidades que você tem do órgão, você ainda vai ter outros problemas envolvidos. Então, a LGPD, ela vem para proteger a pessoa física de vários aspectos, né? André, sim. Você poderia responder essa pergunta aqui, ó, do Diogo Cavassani. Se você puder ver essa pergunta da Aline, eu te agradeço, querido, fazendo um favor. Ele pergunta, dado que a segurança de dados nunca irá ser 100%, né? Nunca teremos a proteção de 100%, isso é realidade, né? Mesmo desse formato, a empresa pode ser punida? É para mim que você está perguntando? Isso, pode falar. Né? Olha, mesmo você tendo essa premissa, né, de que os dados que estão online, por exemplo, eles nunca estarão 100% seguros. Mas aí existem, né, dentro das sanções, níveis, né? Quais os dados que foram vazados? Qual a importância desses dados? Qual o nível de culpa da empresa que vazou os dados? Então, existe a possibilidade de apenas uma advertência, e existe a possibilidade de uma absorção, de acabar não acontecendo nada. Mas você acaba tendo que se defender. O DPO, ele vai ter a responsabilidade, né, de de ter sempre esses relatórios em mãos, falando, olha, a gente fez todo o possível, a gente tinha informações criptografadas e etc. Por isso que a documentação é importante, né, professor André? A documentação é fundamental para, nesse momento, embasar o corpo jurídico, né, de um problema maior. Né? Além de você ter a documentação, né, às vezes você não tem aquilo que aconteceu, foi inesperado. Você tem prazo, né? Não é um prazo definido, mas é o prazo mais... Eu não lembro exatamente como está escrito isso, mas é um prazo o mais rápido possível a partir do momento da detecção do problema. Você já tem que... ocorreu uma falha, ocorreu um vazamento de dados. Primeira coisa, para você evitar que se agrave, a empresa, né, o responsável pelos dados vazados, ele tem que se antecipar. Ele tem que procurar o órgão e falar, olha, ocorreu isso, né, e vamos estudar agora a gravidade. Né? Entre os documentos que a gente tem que fazer, tem o mapa de risco. Né? Então, esse cara que é o responsável, ele tem que ter um mapa de risco, fez todo um mapeamento da empresa, o que eu guardo de dados, o que eu guardo de informações sensíveis. Eu acredito que, com relação a informações sensíveis, talvez não sei se tenha ficado claro para todo mundo, mas, por exemplo, eu tenho uma empresa que trabalha médica, um consultório médico. Então, dentro de um consultório médico, você tem dados sensíveis. Se você tem exames de sangue, porque algumas doenças podem ser taxativas, podem gerar estresse, podem gerar bullying, entre várias outras coisas, e isso aí são considerados dados sensíveis, né? Acho que até o Atos comentou sobre os dados sensíveis. Então, o vazamento desse tipo de dado, que é um dado sensível, se você armazena esse dado, você tem que ter a premissa da necessidade, que é a finalidade que o Atos também comentou. Então, por que eu armazeno esses dados? Se você não tinha que ter aqueles dados armazenados, eu não preciso ter esse dado. Por que eu armazeno tipo sanguíneo ou dados de exames de sangue, se eu não uso esses dados, eu não preciso desses dados?
Então, se você está armazenando um dado que você não tem necessidade, você já começou errado. Então, tudo isso hoje, antes a gente, né, o pessoal de sistemas, a gente vai e fala assim, ó, quanto mais dados, melhor. Pega tudo que você puder da pessoa. Por quê? Se eu quiser depois mandar uma propaganda para quem é do sexo feminino, para quem é do sexo feminino ou masculino, ou para quem é, sei lá, homossexual, então você quer direcionar ao máximo a campanha, porque o retorno é maior. Né? Só que agora, se você for tratar esse tipo de dado que é considerado sensível, por exemplo, relacionado à sexualidade, você vai ter que pensar duas vezes. Né? Se você quer armazenar dados de religião, você vai ter que pensar duas vezes. E isso é uma coisa que está acontecendo. Por exemplo, os hospitais, às vezes, eles perguntavam a religião. Né? Falavam, por que eles faziam essa pergunta? Por causa de transfusão de sangue. Tem religiões que não permitem, né? Me corrijam se eu estiver falando alguma besteira, mas tem religiões que não permitem transfusão de sangue. E aí, nesse caso, o que acontece? Os hospitais estão se adequando, né? Os locais estão se adequando. Por quê? Ele não precisa perguntar religião. Ele pode mudar a pergunta. Ele pode perguntar ou armazenar um dado. Você aceita transfusão de sangue? Mudou totalmente o contexto da pergunta. Aí já não é um dado sensível. Então, esse tipo de comportamento, de postura, desde o momento em que eu vou capturar os dados, até o momento em que eu sofro um ataque e ocorre um vazamento, todo o histórico da empresa, essa questão de boa vontade, tudo isso é levado em consideração, né? Porque a possibilidade do vazamento, ela sempre vai ser eminente, sempre vai existir. Ninguém pode garantir 100% de segurança na empresa. E